Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e hoje eu estou aqui com a arquiteta Marília Matoso. Tudo bem, Marília? Tudo bom, Paulo? Tudo jóia? Tudo certo. E aí, gente, a Marília, ela é arquiteta e ela foi minha professora, eu estava falando com ela antes da gente começar a gravação, acho que projeto 2 ou 3, faz muito tempo. E aí foi, enfim, foi bem, é bem interessante depois que eu saí da faculdade, eu poder ter essa oportunidade de conversar de novo com os meus professores. Já conversei aqui com o professor Dani Everson, a gente falou sobre a eficiência energética. Vou deixar até o link aqui embaixo se vocês quiserem escutar esse podcast. E agora eu estou aqui com a Marília Matoso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre criatividade. E a Marília, deixa eu fazer uma breve apresentação sua, Marília. Ela é arquiteta, como eu falei, ela é mestre em design, ela é professora universitária, já faz mais de 10 anos, né, Marília? Faz mais de 10 anos. 10 anos. Já ensino. Pronto. Então já tem muita experiência em sala de aula, em ensino, e ela é criadora do Tabula. A pronúncia é assim mesmo, né? Tabula? Tabula. O importante é o significado, que se você quiser eu explico depois. Não, com certeza. Aqui a primeira pergunta agora já é para a gente conhecer mais o seu projeto. E aí o Tabula é o portal de conteúdo, é um portal de conteúdo e informação sobre arquitetura e design. E aí os temas que a Marília aborda tanto no blog quanto no Instagram geralmente são temas que envolvem criatividade e a influência da tecnologia tanto no processo criativo do arquiteto ou do design, que para mim é o mais interessante, porque assim, você traz uns temas bem, digamos assim, polêmicos muitas vezes para a discussão e eu acho bem interessante isso. E aí, gente, todos os links da Marília, do Tabula, vão estar aqui embaixo nas anotações do podcast, vocês podem clicar lá no link e dar uma olhada. Mas, Marília, começa contando para a gente o que é o Tabula e como é que surgiu essa ideia. Joia, Paulo. O blog, na verdade, é assim, eu sempre tive blog, desde a época que eu era da faculdade, eu sempre gostei de criar conteúdo, eu tive uns 4 ou 5 blogs. Quando eu tinha o meu escritório, assim, hoje eu não estou mais fazendo projeto, ainda faço uma coisa ou outra, mas não estou no cotidiano do escritório. Mas quando eu estava com o escritório físico mesmo, eu sempre tinha um blog também do meu escritório, né? Eu e minha antiga sócia, a gente sempre gostava de se comunicar com nossos alunos, com os clientes, mostrar como era a nossa narrativa de projeto, como a gente criava, o que é que a gente falava por trás ali daquela peça, né? Para mostrar para as pessoas que aquilo não chegava pronto no mercado, que tinha uma metodologia, que tinha uma pesquisa ali por trás, e minha sócia também era pesquisadora, então a gente gostava de fazer essa pesquisa, escrever, criar conteúdo em cima do que a gente pesquisava para os projetos, né? Entendi. O Tabula, né, ele nasceu mais ou menos 1 ano atrás, né? Eu tinha o blog do meu antigo escritório, que era o Sala Pop, mas eu queria falar de outras coisas. Eu falava antes, né? Como eu fiz esse projeto, o que eu pesquisei, né? Eu quebrei esse quarto, aumentei esse banheiro, me inspirei no Renascimento, enfim, eu não queria falar só disso. Eu comecei a estudar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre robótica, e comecei a ver os temas, eles estavam influenciando demais a arquitetura. E não encontrava ninguém que falasse disso, eu só encontrava sites do exterior, sites de fora. Eu disse, não, eu vou mudar o nome disso, vou criar uma nova narrativa, eu quero falar sobre essas coisas, eu quero falar sobre isso, eu quero mostrar isso para os meus alunos, assim, o mundo está mudando, tem muita coisa acontecendo, e aí eu tive a ideia de criar, né, o Tabula, né, que o nome vem de tabuleiro, né, é um nome em grego que, aliás, é do latim, desculpa, que vem, o significado quer dizer tabuleiro, quer dizer você montar as pecinhas, né, você fica pesquisando e montar as pecinhas dentro de um jogo. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer, através de temas, de estudos de casos, de cases. Eu quero trazer isso para os meninos, para eles olharem e pensarem, olha, a partir disso eu posso criar tal coisa, né? E que cada um crie seu jogo a partir disso, né? Então, tem mais ou menos um ano, aliás, tem menos de 1 ano que eu comecei, né? Mas assim, já crio conteúdo há muito tempo mesmo, mas essa narrativa nova, ela é recente, né? Ela comecinho ali de 2020, março, abril de 2020, por aí. Entendi.
Não, bacana. E o mais interessante que eu acho, assim, comecei a acompanhar você, eu não conhecia o seu projeto, e aí eu comecei a acompanhar você depois do podcast com o Dan. E aí ele falou, Sim, ele disse, olha, tem Marília que está com um projeto e tal. Eu disse, sério? Aí eu disse, me passa o link, ele me passou. E aí, o mais interessante que eu acho disso tudo é que você sempre chama lá no Instagram para o debate. é, Então, e assim, geralmente, e claro, quando a gente chama para o debate, a gente vai ouvir opiniões a favor e vai ouvir opiniões contrárias. Mas eu acho muito interessante isso, porque eu acho que falta esse tipo de conteúdo hoje, sabe? Geralmente as pessoas, quando vão fazer um conteúdo, as pessoas seguem um padrão ou falam que todo mundo já está falando porque tem medo de se posicionar e de atrair hater. isso, Só que a gente sempre vai atrair muito, hater, sabe? exato. Eu Então, eu acho falo isso bem muito isso interessante. para os meninos, sabe? Olha, é muito difícil você emitir sua opinião, né? Sempre vai ter alguém que vai discordar, principalmente quando é muito polêmico. As Sim, pessoas estão muito dentro das caixinhas, então quando você quebra essa caixinha com alguma objeção, a pessoa toma um susto, né? Ela fica meio apavorada e ao mesmo tempo ela quer se apegar ao que está ali existindo ainda, mas ao mesmo tempo aquilo que está existindo exatamente. no mercado tá dando certo também, daqui a um tempo vai acabar, né? Então, às vezes as pessoas têm até medo mesmo, são crenças, né? São medos que elas têm. E às vezes é difícil, né? Você criar conteúdo sobre coisas muito, muito novas, muito recentes, sobre debates complexos, né? A gente falar de, nossa, sustentabilidade, o papel da mulher no mercado de trabalho, escravidão na construção civil. As pessoas ficam, nossa, mas eu tenho que falar sobre isso, só quero criar uma casa, mas olha, você tem que saber que uma casa, dependendo do que você está colocando ali, aquele projeto vai deixar um rastro de poluição no planeta durante Verdade, 100 anos. verdade. Assim, tem que conversar sobre isso. As pessoas só querem, eu quero fazer um projeto, ganhar dinheiro e acabou. Só que daqui a um tempo, isso não vai mais poder ser escondido, a gente não vai poder mais colocar essas coisas embaixo do pano, a gente tem que olhar para isso agora, né? Lá fora já está chegando um monte de legislação, assim. Se você não fizer isso, isso e isso, se você não demonstrar que seu projeto tem tantos por cento de material de descarbonização, Sim, você nem constrói. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso aqui também, né? Porque com certeza. um país que tem sérios problemas, a gente sabe que a gente tem que simplesmente fazer de conta que não acontece, né? Que essas coisas não existem, que é coisa para estrangeiro, para país de primeiro mundo, e jogar tudo para debaixo do tapete. De jeito nenhum, a gente tem que discutir sobre isso. E a gente também tem nossos próprios problemas, que durante muito tempo foram negligenciados, assim, a gente tem um problema grave de autoconstrução no Brasil, né? Até já gravei um vídeo sobre isso. A gente tem que começar a olhar para esses problemas como arquitetos, sabe? Com cuidado, com carinho. E aí a gente vai ficar ali nos nossos pedestais, criando conteúdo em loja de decoração. Tudo bem, cada um com seu nicho, com seu mercado. Mas assim, a gente não Claro, pode claro. isso, certo? A gente não pode ser só isso. A gente tem ali uma pesquisa do CAL de 2015 que 86% das pessoas, de uma porcentagem de todas as pessoas que já construíram na vida, 86% não contrataram arquitetos. Né? Então, é um número muito alto, né? Para a Sim, gente fechar os olhos e continuar atuando como tudo, se tudo fosse continuar desse jeito, né? Daqui para com frente. certeza. Então, Não, a gente não pode ser assim. e o que eu acho interessante é que esse número, 87%, né? 86, 86. 86, 80. Pronto, eu acho interessante porque, assim, muitos arquitetos, eu já conversei com muitos arquitetos, e o argumento da maioria não, mas existe uma grande porcentagem da população que não pode pagar um projeto, o valor justo. Só que a gente já está vendo hoje alguns arquitetos que estão se aproveitando desse problema e estão fazendo desse problema uma solução. Quando você cria um Isso. modelo de negócio que você pode atender mais gente, com trabalhos otimizados, conseguir cobrar um valor acessível de projeto, mas não pagando para trabalhar, mas você modifica o seu modelo de negócio, Isso. eu acho que tem muito mercado. E já tem alguns Tem. arquitetos que já estão fazendo isso e já estão se aproveitando disso. E eu acho muito legal você estar falando isso, porque a gente tem essa visão de que arquiteto ele tem que o cara que está lá na loja de decoração, o cara, a gente já tem aquela visão de arquiteto padrão. Exato. E eu acho, e só outra coisa também que eu queria falar sobre isso que você falou, eu acho que
se tratando... Eu sou uma pessoa hoje que eu trabalho com marketing. Eu trabalho com marketing para arquitetos e engenheiros. E aí, uma coisa que eu vejo muito é o seguinte: quando você se posiciona nesses assuntos, você se diferencia da maioria. Você se diferencia dos arquitetos. Isso também se torna uma marca. Por exemplo, você vai ver... eu tenho observado o perfil da Marília lá, e o engajamento dele é muito maior do que perfis que já estão aí há muito mais tempo. Por quê? Porque ela se posiciona, você se posiciona e você mostra você mostra coisas polêmicas que cutucam as pessoas, só que são coisas necessárias. Não é só por cutucar, né? É porque são coisas necessárias e precisam ser faladas. Eu até falo disso no meu livro, né, que eu escrevi, chama Meu Negócio do Zero, que era justamente porque eu via os meninos saindo da faculdade perdidos, né, não sabiam o que fazer, se abrir um escritório, se ia procurar emprego, enfim. E aí eu escrevi justamente disso. Você tem que achar seu norte, né, você tem que saber construir uma marca em cima do que você é bom, você tem que estudar suas habilidades, saber no que você é hábil, e a faculdade não te ensina no que você é hábil, a faculdade te padroniza, tá? Você sai todo mundo igual, assim, um monte de tijolinho, tá? E aí sai da faculdade, os meninos acham que acabou, né? Acabou, né? Acabou não, tá começando. Agora você vai descobrir suas habilidades, vai se conhecer, vai entender quem você é. E a partir das suas habilidades, você vai criar uma marca pessoal a partir disso, no que você é bom, no que você gosta de falar. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de se colocar, né? E teste. Os meninos têm muito medo também de testar. Teste, se jogue, vá testando, né? Tem vários autores até que falam sobre isso, né? Se você quiser construir um caminho, descobrir suas habilidades, ser criativo dentro do que você faz. O Austin Kleon fala muito isso do livro Roube como Artista. Você tem que fazer, você tem que sair fazendo, jogando. Por exemplo, eu quando comecei o Tabla, eu já tinha tido uns 4 ou 5 blogs, e ainda assim eu fui começando meio, vou falar disso, mas não vou falar disso. Com toda a minha experiência, eu também estava testando, né? Então tem que testar, tem que se jogar, tem que se conhecer, né? E tem que ir de coração aberto, né? Que aí você vai abrindo seus caminhos, vai reconhecendo no que você é bom, né? E aí vai começando a criar coisas interessantes, ficando mais experiente, mais maduro. Bacana. Não, com certeza, muito legal. E aí, deixa eu partir para as próximas perguntas. A gente ainda tem muita coisa boa para falar, a gente começou agora. E aí, como eu falei logo no começo, a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade. Eu quero muito ouvir o que a Marília tem para falar sobre criatividade. E aí, o título desse podcast, eu geralmente não falo muito o título durante o podcast, mas o título desse podcast é Como Ser Criativo em um Mundo Padronizado. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de ouvir a sua opinião, Marília, é justamente, você acha que o mundo está cada vez mais buscando padronização e por que está acontecendo? A gente está saindo, né, Paulo, de uma era de revolução industrial para uma era, de uma era industrial, né, onde a gente teve ali uma revolução industrial, 1750, né, depois teve a segunda, 1850, onde as coisas tinham padrões, né, para o mundo funcionar, enfim, foram se criando padrões, escalas de trabalho, produtos. E isso, essa padronização industrial, ela foi para tudo, né? Não só para a maneira que a gente constrói, a maneira que a gente cria produtos, mas até para a maneira que a gente trabalha, né? Porque a gente chega no trabalho de 8, sai às 6, porque isso é um mundo industrial, né? Que quer colocar todo mundo ali nas caixinhas. Porque a gente vai de 7h30 da manhã até 1, aí você tem física, química, matemática, biologia, tudo dividido assim. E os meninos ali, um atrás do outro, numa sala de aula, né? Porque é um mundo industrial, é todo mundo criado para ser robozinho, para ser soldadinho. Só que a gente está saindo desse mundo industrial, né? A gente está entrando nessa era que a gente chama de era digital, que é ali a partir dos anos 2000, com a ascensão da tecnologia, da inteligência artificial, que está começando a quebrar, né, esses padrões. Então, mostrando ali para as pessoas que essa industrialização, essa maneira muito industrializada de ser, de pensar, de trabalhar, de estudar, ela não vai sobreviver nesse mundo. Por quê? Porque a máquina chegou e a máquina está começando a substituir alguns trabalhos. E se você não quer que a máquina substitua seu trabalho, você vai ter que entender como essa máquina funciona e ser muito criativo, né? Porque senão, se você trabalha em um soldadinho ali da Revolução Industrial, você é mais uma máquina, você é mais um robozinho.
Então, a era digital está chegando justamente para quebrar esses padrões que a gente tem vivido por muito tempo, sabe? Então, por isso que tem se falado tanto em criatividade, porque a gente ficou muito preso nisso, nessa industrialização, durante esse tempo. anos. Na verdade, ainda estamos, né? A gente está em fase de transição ali, ainda não acabou, né? A gente diz, a era está começando, vai acontecer muita coisa ainda daqui para frente. Se a gente imaginar que o smartphone ele surgiu em 2008, então tem 12 anos só que o smartphone surgiu. Nossa, 12 anos! E olha como o mundo está, todo mundo dentro de um celular. Imagina daqui a 20 anos o que é que não vai ter no mundo, né? Então, assim, da era digital, ele é exponencial, ele não para, ele é muito rápido. E a gente vai ter que ser muito criativo, a gente vai ter que sair dessas caixinhas se a gente quiser acompanhar, né? E aí, por isso que eu falo muito também lá no Tábula, porque o ensino da faculdade de arquitetura, ele ainda é muito industrial, né? As disciplinas ainda são ali caixas, assim, projeto 1, projeto 2, projeto 3, né? E aqueles eixos, assim, todo mundo falando de sustentabilidade no planeta, ninguém fala sustentabilidade, é muito difícil, sei lá, você fala isso numa disciplina, às vezes, jogado, você ainda está muito preso nessa lógica. E aí a gente está formando profissionais, né, que não estão preparados para essa era digital, que vão ter que se virar nos 30. Eu falo muito isso lá no Tábula, assim, que, olha, não adianta, eu também não escapei disso, minha educação também foi industrial, e eu tive que buscar por fora. Você vai ter que buscar por fora. Tem uma matéria, tem várias matérias, na verdade, Financial Times, eu acho que o New York Times também falou isso, que nós, né, que fomos educados ali, entramos na faculdade, assim, eu entrei mais ou menos em 2000, 2001, todo mundo que entrou nessa época, nunca mais vai poder parar de estudar para o resto da vida, sabe? Então, isso que os meninos pensam, assim, que se formou, acabou, pegou o diploma, foi embora. Só está começando. Pois é, só está começando, a gente não vai parar de estudar nunca, sabe? Porque a revolução digital, ela é exponencial. Vão vir muitas mudanças, vai mudar muita coisa, a gente não vai poder parar nunca de estudar. E vai ser... Quando eu falo estudar, gente, não é fazer outra faculdade, se quiser também pode fazer, não é fazer 4 ou 5 pós-graduações, mas é fazer cursos livres, é ler livro, é assistir documentário, ou fazer uma pós-graduação se você achar necessário, né? Mas é você estar sempre se capacitando para entender como esse mundo ele vai se transformar, tá? Então, é isso que vai quebrar, vai tirar a gente dessas caixinhas, sabe? Só que isso está só começando, né? A gente está começando a sair da... Entendi. Não, muito interessante o que você falou. O que eu vejo hoje no mundo é sim como você falou, né? A gente está saindo, essa era digital, ela está puxando a gente para fora dessa padronização. Até porque nós temos hoje as máquinas, como você falou, né? Substituindo trabalhos manuais, trabalhos repetitivos. E aí, só que a gente ainda vive num mundo que ainda é muito padronizado. E eu acho que isso tem alguns problemas, sim, mas essa transição, como você está falando. Gostei desse detalhe que você falou. E aí, como é que você acha que essa busca por padronização ela afetou e afeta a arquitetura? Olha, Paulo, o que eu acho, assim, é que a gente tem deixado de lado muita coisa importante nessa padronização, né? A gente entrou naquele ritmo, assim, de... A gente chega na faculdade e aprende logo que uma parede tem 15 centímetros porque o tijolo tem 15 centímetros. A gente nem imagina que pode ter uma gama de outros materiais. São tijolos, por exemplo, a gente tem impressão 3D hoje em dia, que está bombando, né? Então, porque eu vou chegar lá na faculdade e a gente ainda está naquela história da parede de 15 centímetros, né? Então, imagina a quantidade de coisa que eu posso mostrar para os alunos para desconstruir esses padrões, enquanto está todo mundo preso nisso, né? E um dia desse eu recebi um comentário de uma pessoa, a realidade da construção civil é essa. Olha, essa é a realidade agora, amanhã, daqui a um ano. Pode ser outra, não existe mais, assim, a gente tem que começar a olhar para essas coisas, sabe? Discutir esses assuntos, sustentabilidade, né? Como eu falei agora no início do podcast também, a gente também não pode virar mais as costas. Construção civil no mundo é responsável por 39% do índice de emissão de gás carbônico na atmosfera. É o maior índice, nada polui mais do que construção civil.
Então, a gente vai ter que olhar para isso, porque se a gente não olhar para isso, a gente vai morrer, né? O planeta vai acabar, vai entrar num cenário horroroso de ficção científica, bem de filme mesmo, né? O mundo todo poluído ali, Interestelar, não sei se vocês lembram. Sim. Todo mundo com uma máscara, porque tem uma fumaça de poluição no planeta, e as pessoas tendo que migrar para outra dimensão, enfim. E vai ser isso, né? As pessoas acham que é ficção científica, mas não, gente. Se a gente não começar a discutir agora essa maneira padrão, né, que a gente projeta, que a gente escolhe material, que a gente otimiza uma obra, que a gente gerencia uma obra, que a gente joga resíduos no meio ambiente, né, as metralhas da vida, a gente vai estar jogando isso ali para uma geração futura, que às vezes nem é tão futura, tá? Que é o nosso futuro também, né, daqui a Com certeza. Quando a gente falava de sustentabilidade nos anos 90, né? Daqui a 100 anos eu não estou nem mais vivo. Hoje a gente não pode falar isso mais, né? Primeiro, porque a gente está vivendo mais. Segundo, porque está sendo tudo muito rápido. Então, um negócio que ia ser daqui a 100 anos pode ser 10, né? Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que levar em conta, né? Que estão chegando novas estratégias aí de material, de criação, e que a gente não pode mais ficar preso nessa lógica do tijolo de 15 centímetros, né? Quem fala isso muito também é a Nelly Oxman, não sei se você conhece. Ela é uma arquiteta que é professora do MIT. E tem uma série no Netflix chamada Abstract, que é sobre criatividade, essa série. Certo, conheço. Muito, para quem quiser. Ela aparece na segunda temporada dessa série. E legal. fala isso muito, né? Ela fala, olha, gente, a gente está, assim, criando super industrial ali, tijolo de 15, e super preso a essa lógica muito, muito industrial de criação, enquanto o mundo está aqui, né? Tipo, a natureza está crescendo, a natureza está mudando, a natureza está evoluindo, a natureza vai viver sem a gente, ser humano. A natureza é verdade. Jeito, a gente não. Ela fala isso tanto. Tem várias entrevistas que ela já deu que ela fala isso, mas nesse episódio de Abstract ela também fala. É interessante assistir. Ela fala isso, olha, não dá mais para ficar pensando dessa lógica industrial, da paredezinha ali de 15, sabe? Que isso não vai sustentar por muito tempo, né? Essas padronizações. Não, muito legal. Gente, eu vou deixar o link dessa série aqui embaixo, tá? Então, se você se interessar para dar uma olhada, vocês podem clicar aí, vocês podem assistir, conferir lá na Netflix. E só uma coisa que eu queria falar, só para complementar o que você falou, Marília, eu percebi isso quando eu fui fazer o meu TCC. O meu TCC eu fiz sobre... Eu decidi não usar alvenaria, eu decidi fazer um TCC sobre Light Steel Frame. Então, assim, foi super interessante, porque, assim, eu sempre fui aquele arquiteto que sempre me interessei mais pela parte mais técnica do negócio do que pela parte criativa. Então, assim, eu sempre valorizei muito as técnicas construtivas, os métodos de construção, porque isso também envolve criatividade, porque você tem que ter um senso de criatividade para saber quando utilizar o melhor sistema e tal. E aí eu mergulhei no sistema, entendi onde colocava parafuso, como é que fazia os encaixes de tudo, e aí fiz um TCC. E aí o interessante foi que durante esse processo eu percebi o quanto uma construção ela pode ser otimizada só mudando o sistema construtivo. Tipo, você tem o mesmo resultado, a aparência é igual a uma obra de alvenaria, mas você tem uma otimização de conforto, você tem possibilidades de otimizar conforto térmico, acústico, de uma maneira muito mais elevada. E é uma coisa que a gente já tem aqui no Brasil, já tem poucas pessoas ainda, poucos profissionais capacitados, mas tem empresas que fazem. O preço, às vezes, não é tão diferente assim, mas a gente simplesmente não tem pessoas suficientes abertas a essa inovação. A gente não tem, e muitas vezes começa com o próprio arquiteto. Tá? Eu ouvi um arquiteto, não vou citar o nome dele, mas ele fala sobre, estava falando sobre casa de alto padrão, e aí ele disse, olha, a gente gosta de casa de alto padrão com parede de tijolo, eu quero minha casa de tijolo, meus clientes querem minha casa de tijolo, e assim, é uma pena isso, eu ouvi isso, e claro, gente, é minha opinião, tá? Se você está escutando, você não concorda, enfim, vai escutar outra coisa. Mas, assim, eu acho isso uma pena, porque tem tantos sistemas construtivos hoje, e soluções inovadoras hoje que você pode utilizar, e você fica se prendendo ao padrão, porque todo mundo faz assim. Então, acho
Acho que isso é muito, muito bom da gente debater isso, porque é um problema sério. Não é que o tijolo vai morrer também, né, gente? Mas assim, Sim, não sim. é ele sozinho que vai segurar a parada ali, né? É. Novas coisas, né? A gente tem que abrir os olhares, vai ter que parar para estudar. Às vezes as pessoas não querem simplesmente parar para estudar, né? Estão muito tem dificuldade de aceitar essas inovações, né? Tem dificuldade mesmo, né? Ficam ali. É complicado. Não, é complicado. E o problema disso não é nem... E eu acho que a parte mais difícil, eu acho que a parte tecnológica é a mais fácil, a parte técnica é a mais fácil, mas é porque a gente está falando de mudança de cultura, e aí a gente fala com Total, o interior do total, ser humano, então... E a coisa mais difícil, deixa eu filosofar um pouquinho, na minha vida, uma coisa que eu entendi, a coisa mais difícil é você mudar. A é coisa mais difícil é você mudar. Imagina você tentando, sei lá, criar o hábito de ir para academia, ou criar o hábito de leitura se você não tem, ou se você não vai para academia. É muito difícil. É muito difícil. muito E aí, difícil. O ser quando humano você... tem dificuldade, de fato, de mudar, né? É difícil, é complicado. E a arquitetura, a gente sabe que mudar vai mudar o desenho, né? A forma de desenhar. Imagina a forma de representação. Imagina a quantidade de coisas envolvidas ali, né? com certeza. Começaram a querer aprender Revit quando começou a ser exigido por licitação pública, né? Hoje tem exigências, tem que ter o BIM para licitar. Então, ai, não, agora eu vou ter que aprender porque está exigindo na licitação. Então, é engraçado. É do ser humano, né? Não, com certeza, com certeza. Bem, vamos lá para a próxima pergunta. E aí, a gente falou muito de criatividade, como é que isso está afetando a arquitetura. E aí eu acho que uma pergunta interessante agora que eu gostaria de ouvir sua opinião é o seguinte: e como o arquiteto hoje ele pode fugir dessa padronização e fazer projetos mais criativos? Como é que você falaria para o arquiteto hoje que quer fugir dessa padronização? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei também no começo do podcast. A gente vai ter que correr atrás de certos conhecimentos, tá? A faculdade ali deu o basicão, a base, tá? A faculdade de arquitetura não te torna uma pessoa criativa. As pessoas têm essa visão, arquiteto é criativo, nem sempre. Às vezes a gente sai muito preso a essas construções acadêmicas, né? Você vai ter que correr por trás para você começar a entender. O primeiro conselho que eu dou assim para quem quer ser uma pessoa mais criativa é você se conhecer, saiba quem você é, né? Quais são suas habilidades, suas forças, suas fraquezas, como é que eu posso potencializar minhas forças, como é que eu posso melhorar minhas fraquezas. Eu falo disso bastante no meu livro, O Meu Negócio do Zero. Depois que você entender isso, você sabe quais são suas habilidades. Eu sou boa em falar, eu sou muito boa em desenho à mão livre, eu sou muito boa em escrever, eu sou muito boa no trato com o cliente, assim, nesse lado psicológico de conversar. Então, o que é que você pode fazer juntando essas atividades, né? Do que você já sabe, assim, do que você já é bom, e fazer alguma coisa criativa com isso, né? Como é que você pode juntar? Eu falo muito lá no Tábula da Teoria das Interseções, né? Junte várias coisas que você já sabe e veja o que é que você pode tirar disso. Comece a pensar em coisas muito malucas, diferentes. Pesquise quem está fazendo fora, né? Quem está fazendo aqui, se tem alguma coisa parecida aqui, mas jogue em inglês lá a palavra, que vai aparecer um monte de coisa no mundo inteiro, né? Sei lá, se você gosta, não sei, de transporte urbano, pesquise em inglês também, Urban Transportation, para ver o que é que está acontecendo no mundo afora também, né? E caçando ideias sobre isso. Mas o importante é você não ficar pegado ao que você já sabe. Assim, o que eu mais noto das pessoas que têm dificuldade de desenvolver criatividade é que elas são muito apegadas, assim, elas têm muito medo de se abrir para o novo e muito medo de testar. Assim, a criatividade é um teste, você vai ter que testar, você vai ter que pesquisar muito sobre isso, e aí você vai criar alguma coisa com isso que você pesquisou, e você vai ter que jogar isso para o mundo, né? E aí você vai receber um feedback das pessoas, e você vai melhorar com esse feedback, depois você vai botar de novo no mundo. Então, é um eterno processo de experimentação. Experimenta, não tem, assim, um final, né? O que eu noto muito nos meninos acham que tem uma linha de chegada, né? Eu fiz, agora eu cheguei. Agora... Não tem chegada.
É sempre um teste, é sempre uma experimentação, e você vai mudando, e você cresce, amadurece. Aí, de repente, você descobre que não gosta mais de uma coisa, e aí você deixa para trás que você gosta de outras. Eu, por exemplo, eu sempre desenhei quando era criança. Eu parei de desenhar durante muitos anos, quando eu entrei na faculdade e depois abri escritório. Não tinha tempo de desenhar, agora eu estou retomando o desenho na minha vida, assim, depois de muito tempo. Legal. Então, uma habilidade que estava perdida em mim, que eu estou resgatando. Ao mesmo tempo, eu tenho outras habilidades que eu até gostava, tinha, mas não me identifico mais, né? Por exemplo, ter um escritório, eu não quero mais ter um escritório, eu quero fazer outras coisas agora, sabe? Então, é você reconhecer o que não te cabe mais e reconhecer o que te cabe, o que está ali naquele momento, e você começar a testar, experimentar a partir disso, certo? E jogar para o mundo mesmo e ver o que as pessoas vão falar, como as pessoas vão receber, né? E entender que não tem linha de chegada, é um eterno processo, esses processos, na verdade, né, de teste, de criação, e joga no lixo, e melhora, e tal, é muito importante. As pessoas têm muito medo dos processos, porque elas são muito apegadas ao produto final, né? Elas querem criar e jogar para o mundo, e tá certo, e tá lindo, e tá lapidado. E aí eu jogou para o mundo e acabou. Não tem produto final, não tem linha de chegada. Então, esse é o primeiro passo para você se abrir para a criatividade. É você se abrir para os eternos processos, dia após dia após dia, lapidando, melhorando, né? Entender que não tem fim, né? É isso que faz uma pessoa ser muito criativa. Que legal, que legal. Não, e assim, uma coisa que eu acho que eu conversei com o Dan isso também. É interessante porque hoje a gente tem um mundo digital, hoje a gente tem a era digital, e ela nos possibilita muitas coisas. Você falou aí, pô, não quero ter um escritório agora, e eu me encaixo muito nisso, sabe? Eu terminei a faculdade, e o padrão de qualquer um que quer terminar a faculdade, ou vai procurar um escritório, ou vai abrir o seu escritório, ou vai empreender. E aí, talvez há 10, 15, 10 não, mas 15, 20 anos atrás, talvez essa seria mais ou menos ali a única opção, ou a grande opção que os arquitetos têm. Só que hoje a gente tem maneiras de, ou você pode ter um escritório totalmente home office, e você ter essa dinâmica na sua vida, ou você pode trabalhar em outras áreas com conhecimento de arquitetura. E eu caí muito para esse lado. Eu sempre fui apaixonado por marketing digital. E aí eu acabei hoje... E aí eu percebi, no final da faculdade, eu percebi, cara, eu não quero fazer projeto, eu não quero estar nessa vida de fazer projeto, de desenvolver projeto, mas eu gosto da arquitetura, eu gosto de acompanhar assuntos de arquitetura, eu gosto de estudar sobre arquitetura. E aí eu percebi isso, eu disse, cara, todo mundo está precisando de marketing, todo mundo está precisando desses conhecimentos, de saber vender o produto e tal. E aí eu disse, eu posso me encaixar aqui, eu fiz essa interseção que você falou, né? Peguei o conhecimento de arquitetura, peguei o conhecimento de marketing, e estou criando hoje uma coisa que, assim, é uma coisa minha, sabe? E esse podcast aqui também é uma coisa que eu pretendo investir muito esse ano, porque é uma coisa que eu acredito demais. Eu acredito demais em áudio. Eu acho que áudio é produtivo para quem está... Imagina uma pessoa tá em casa, sei lá, tá na academia, tá em casa lavando os pratos e tá escutando essa conversa daqui. Ou seja, a pessoa fez duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho louco isso, sabe? Eu acho louco. Ele fez uma coisa que ele precisava fazer, ele aprendeu, ele está escutando aqui tudo que a Marília está falando de muito valor, sabe? Então, assim, eu acho que se não tem um caminho, faz a interseção aí de várias coisas e cria o seu caminho, cria a sua trajetória na sua carreira, né? Isso. E é engraçado também, assim, porque até uma vez eu fiz um post falando, a arquitetura não é só projeto, porque sai todo mundo da faculdade achando que tem que fazer projeto. Verdade. Mas tem coisa que um arquiteto pode fazer, tanta coisa. Olha, tem arquiteto trabalhando com transporte público, tem arquiteto trabalhando com visual merchandising, né? Com game, né? Eu tenho amigos que estão indo para o game agora, inclusive. Assim, tem tanta coisa. A nossa formação é tão vasta. E as pessoas, às vezes, ficam presas nessa coisa do projeto e esquecem, né? Que tem outras possibilidades, né? E, às vezes, eu tenho vários alunos frustrados por conta disso, porque eles entram na faculdade, no final eles descobrem que eles não querem fazer projeto, não querem ter um cotidiano de escritório, até gostam de projetar e tal, mas não querem estar ali dentro de um AutoCAD,
fazendo levantamento, e às vezes se frustram, porque acham que fizeram uma formação e perderam tempo porque não sabem o que vão fazer. Mas é justamente por isso, a gente tem que começar a olhar para os outros lados, ainda mais nessa época que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente não é uma coisa só, assim, os diplomas não vão definir quem a gente é mais. A gente que vai essas carreiras. A gente que não é mais uma coisa linear, assim, me formei, aí fui empregado, aí virei chefe, depois virei não sei o quê, fiz uma pós-graduação, aí subi de cargo. Não é mais isso. A gente vai criando nossas... não é mais uma linha do tempo linear, né? Ela vai fazendo assim, né? É verdade. Gráfico. Completamente, de cima para baixo, e vai e volta, né? E aí você vai colocando, adicionando novas coisas, e você pode ser 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Verdade. O Tiago Matos fala muito isso no livro dele, Vai Lá e Faz, né? Que, assim, vai ser super normal daqui a 10, 12 anos você ter, assim, um médico que também é sushi man, sabe? Um engenheiro que é vocalista de uma banda de rock, porque, assim, você não vai ser mais definido pela sua profissão, você vai criar uma vai ser não linear, que vai ser não linear, né? Que você vai montando ali, você vai ser várias coisas, vai juntar as 2 áreas, você vai ser 2 coisas diferentes também. E tem outro livro, outro autor que fala sobre isso, que é Roman Krishnari, que tem um livro dele que é acho que é o Trabalho da Sua Vida, Encontre o Trabalho da Sua Vida. Eu esqueci o título, mas é mais ou menos isso. E ele, como encontrar o trabalho da sua vida. E ele fala isso também, né? Que não tem mais essa coisa de... A profissão não vai te definir, né? Não, legal. É engraçado porque a gente ainda fica muito preso. E te perguntam, Paulo, o que é que você é? Paulo, sou arquiteto. Só que quando você para na etimologia da palavra, né? Você acha até estranho. Nossa, de fato, eu sou arquiteto, mas eu também faço mil outras coisas. Eu tenho um podcast, eu falo de marketing, né? É muito estranho a gente ainda se definir. É verdade. Coisas, total. Engraçado isso. Não, e deixa eu falar uma coisa que é super engraçada, super fora de assunto, mas no caso o que você falou vai se encaixar totalmente nesse contexto. Para vocês terem uma ideia, eu, além de ter o podcast, de trabalhar com marketing, nas horas vagas, quando eu tenho tempo, eu gosto de me considerar um rapper. Então, estou começando a escrever e a fazer músicas. Aí eu fiz outro perfil, lá e estou compartilhando com a galera aqui da minha cidade. E aí eu descobri que tem um cara que ele é dos Estados Unidos, ele é rapper, ele até fez sucesso como rapper, e ele é dentista. Ou seja, e aí perguntaram, por que você não segue só a carreira de rapper? Rapper dá muito mais dinheiro quando você consegue fazer. Ele disse, não, eu amo as 2 coisas. Eu quero ter meu consultório de dentista, enfim, eu quero atender as pessoas e eu quero ser rapper nas horas vagas, sabe? E eu disse, caramba, muito massa isso. É exatamente isso, assim, acho que esse case que você trouxe define bem, assim. Muito legal, muito legal. E aí, gente, todos os livros que a Marília falou, vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma olhada, assim como todos os links, tá? E aí, deixa eu dar mais 2 avisos antes de eu chegar aqui no final da nossa conversa. O primeiro é o seguinte, o primeiro link aqui embaixo é um link para você se cadastrar no podcast. Eu deveria ter falado isso no começo, mas eu esqueci. Então, se cadastra no podcast, que é assim que você ajuda esse podcast a crescer. E aí, toda semana eu vou te mandar só 2 e-mails, que são os 2 episódios que vão lançar. Eu nunca vou te mandar nada de marketing, divulgando nada. É só o link do podcast. Isso aí eu sigo isso religiosamente. Então, é uma lista só para realmente divulgar o podcast. E a outra coisa a outra coisa são todos os links da Marília vão estar aqui embaixo. E se você chegou até aqui, eu quero que você clique aí em uma das redes sociais da Marília, vai lá no direct dela do Instagram e fala assim, eu estou escutando o seu podcast com Paulo, beleza? Fala lá e só manda assim para ela, eu estou escutando o seu podcast com Paulo. Legal. Manda assim para a gente criar essa interação. E aí, Marília, eu ia dizer que eu ia estar fugindo do assunto, mas, na verdade, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Mas é uma coisa que está até fora do roteiro aqui, mas eu adoraria falar com você sobre isso, para a gente finalizar. É o seguinte, você falou muito bem aí que o sistema hoje que a gente tem das escolas, enfim, segue uma filosofia padronizada, uma metodologia padronizada, ou seja, a escola ela não evoluiu. Né? E as faculdades não são diferentes.
E o curso de arquitetura, a gente fala tanto de criatividade, a gente vê tanta necessidade de ser criativo na nossa profissão, só que a gente ainda tem um sistema de ensino onde, na minha opinião, isso é minha opinião pessoal, ele não é tão aberto à criatividade assim como a gente acha que ele é. E aí, eu queria saber sua opinião sobre isso. Qual a sua visão sobre o ensino nas faculdades de arquitetura hoje? E depois eu queria saber o que é que você vê daqui para frente. Porque, assim, o negócio tem que mudar. Alguma coisa vai mudar. Com a era digital, alguma coisa vai mudar. E como é que você acha que essa mudança vai acontecer? É interessante você perguntar isso e acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. Saiu recentemente uma reportagem na Globo News, acho que se vocês botarem no Google até aparece, dizendo que até 2032 eles dão lá uma lista de cursos que vão ou ser remodelados ou vão sumir. E a arquitetura está no meio dessa lista, né? Caramba. Eu acredito muito que é uma grande remodelação, que a gente vai precisar passar, né? Que ele não está no sumir de jeito nenhum, não é uma profissão que vai sumir, é super para o futuro da humanidade, enfim. Mas eu acho que precisa de uma remodelação muito grande, por isso que está nessa lista. As faculdades, né, vão ter que começar a analisar como isso tem que ser feito. O curso está muito padronizado, está muito desconectado de várias coisas que a gente precisa conversar urgente, sabe? Isso no país inteiro, faculdades públicas e privadas. Pouquíssimas exceções, assim, eu conheço 4 ou 5 que estão ali já nesse caminho da remodelação, mas ainda é muito pouco. Também tem a ver com o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação tem uma matriz ali curricular para o curso de arquitetura que é muito engessada, então as faculdades ainda estão muito amarradas às diretrizes do Ministério da Educação, né? Então tem que ser, na verdade, uma estratégia em conjunto, o próprio CAL, pressionar o Ministério da Educação, os gestores de faculdade, né? Enfim, o IAB, criarem um grande mutirão, né, para começar a conversar com o Ministério da Educação, para tentar mudar essa matriz curricular, criar uma coisa mais moderna, né, porque várias faculdades a gente sabe que não vão mudar se o Ministério da Educação não colocar uma forcinha ali, né, tem faculdade que já enxerga além mais longe, mas a grande maioria não vai ficar, não, eu estou aqui, o Ministério da Educação não falou nada, eu vou ficar aqui na minha, né, então eu acho que tem que ter um mutirão dos próprios arquitetos também para pressionar em relação a isso, né, porque isso, mas eu já estou formada, eu não estou nem ligando mais para isso, mas tem que ligar, assim, isso tem a ver com tudo, não é? As próximas pessoas que vão se formar, os cursos de capacitação estão amarrados a isso também, as pós-graduações, né, os mestrados, os doutorados. Por exemplo, tem a Universidade de Harvard está fazendo uma remodelação de currículo lá, que eles vão ser baseados em 4 eixos. Eu não estou lembrada direito, mas depois eu vou te mandar essa matéria. Pronto. Eu não me engano, é um eixo, assim, é social e autoconstrução. É uma coisa assim que a gente nem tem hoje aqui no Brasil, né? Um eixo é sustentabilidade, meio ambiente. Outro eixo é startups. E outro eixo, se eu não me engano, é minorias. Uma coisa assim, é minorias no mercado de trabalho. Eu não me lembro. Aliás, eu acho que é fabricação digital. É uma coisa assim, acho que minorias conectada com a arquitetura social e autoconstrução. Se eu não me engano, são esses 4 eixos, Paulo, mas se a gente for analisar, é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Quem é que fala de fabricação digital na faculdade de arquitetura, né? Quem é que fala de autoconstrução, né? De autoconstrução acompanhada, né? Quem é que fala de sustentabilidade, meio ambiente, criação de material sustentável, né? Pouquíssimo. Você tem ali 3 aulas numa disciplina de conforto para falar de sustentabilidade. Não, então, em vez de ter hoje esse eixo que é urbanismo, interiores, paisagismo, né? Que é projeto de arquitetura, que é projeto maior ali, aquela escala do edifício, está partindo para uma coisa completamente diferente, né? Então, você veja como já está sendo feito lá fora. O Conselho Europeu, recentemente também reuniu vários diretores de faculdade de arquitetura e design da Europa inteira e criou uma comissão para eles criarem, né, uma nova Bauhaus. Eles querem criar uma nova Bauhaus, uma metodologia de escola que vai ajudar ali as faculdades europeias de arquitetura e design a se recolocarem ali no mundo.
E eles fizeram isso por conta da pandemia do coronavírus, porque eles viram como a arquitetura é importante dentro desse contexto, né? Como os edifícios eles influenciaram a questão da convivência com o vírus, como a questão da sustentabilidade é importante, porque tem a ver com o crescimento das cidades. Se as cidades não estivessem crescendo tão desordenadas, né? A gente não estaria passando por uma pandemia. Provavelmente vão acontecer outras pandemias por causa desse ritmo desordenado. Então, eles viram isso, criando esse conselho para formar, para criar uma nova Bauhaus. E o que a gente está fazendo no Brasil? A gente vai esperar eles criarem uma nova Bauhaus para abraçar a Bauhaus deles, como foi lá em 1920? Não pode, né, gente? A gente é Brasil, a gente é um país tropical, a gente tem outras necessidades, a gente não pode mais ficar engolindo de fora, né? O que é aquela, como foi aquela Bauhaus modernista, cheia de cubo branco aqui num país tropical, lindo, maravilhoso, aplaudimos de pé. Na época a gente não tinha condições de fazer isso, né? A gente nem sequer tinha uma faculdade aqui, tinha uma faculdade de Belas Artes no país inteiro, a gente não tinha condição, a gente abraçou, mas hoje a gente vai esperar a Europa criar uma nova Bauhaus e vir com essa metodologia, a gente vai engolir isso, né? Não, a gente não pode, a gente tem que estar discutindo, né? E assim, não vejo essa movimentação acontecendo, mas vai ter que acontecer, né? A gente vai ter que pressionar. Não tem... Que interessante. Sabe? A gente tem que pressionar os nossos órgãos, a gente tem que formar conselhos, sabe? Eu acredito muito no poder dos estudantes também. Você, com seu podcast, pode falar isso. Essas vozes, né, podem falar isso. Eu acho que Não, essas que legal. Vão falar. Não, mesmo. É verdade. E assim, eu acho que é um grande problema da nossa arquitetura. Eu acho que eu falei isso com o Dan também. A gente comentou mais no nível de eficiência energética, né? Porque os padrões que se usam lá fora, essa arquitetura, esse estilo industrial, né? Que se usa lá fora, o estilo contemporâneo dos prédios, todos fachadas de vidro e tal, são lindos, gente. Só que assim, a gente está aqui numa situação diferente, numa situação, num clima diferente, e a gente parece que tem essa dificuldade de abraçar a arquitetura, arquitetura que seria a arquitetura feita para a gente, sabe? Isso. A gente prefere pegar um modelo lá fora sei lá, de Norman Foster, e não, vamos copiar, vamos fazer um aqui na Avenida Boa Viagem do mesmo jeito, alguma coisa assim, sabe? Enfim. E eu acho que isso, tudo isso que você está falando, eu acho que é um debate realmente que tem que ser feito. A gente tem que começar a analisar isso e a gente tem que começar a se posicionar. Isso pode ser, inclusive, ser um diferencial seu, você que está me escutando, que você é arquiteto, isso pode ser um diferencial seu na sua carreira e no seu marketing. Você pode se posicionar na internet, nas redes sociais, se propondo a fazer projetos assim, né? Abraçando essas características regionais da gente aqui. Legal. É isso. E aí é isso. Marília, eu gostaria de agradecer a você. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo tempo que você passou. Adorei conversar com você. Foi muito bom adorei também. Conhecer seu projeto há algumas semanas atrás. Vou continuar acompanhando, com certeza. E, enfim, eu só quero... Todos os seus links eu vou deixar aqui, o link do seu livro, o link das suas redes sociais, para quem quiser dar uma olhada. E eu só queria abrir esse espaço aqui para você deixar uma mensagem aí para quem está escutando, divulgar o que você quiser divulgar. Enfim, o momento é seu. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, né, vocês podem me seguir lá no Instagram, tabula com 2Ls.co. Tem o site também, tabula.co. Lá no site tem um link para o meu livro que eu falei aqui, né, o meu negócio do zero. E se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se eu falei muito rápido, Marília, aquele livro que você citou, acho que o Paulo vai colocar aqui também. Não, todos eu vou colocar aqui embaixo. Vai colocar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem, podem ir lá nas redes sociais, no direct, conversar comigo, que eu posso dar algumas dicas também. Joia? Legal. E, gente, é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui em mais um episódio. E até o próximo episódio, beleza? Valeu, galera. Para você que chegou aqui até o final do podcast, eu tenho um brinde, né? 20% de desconto no meu livro Meu Negócio do Zero sobre empreendedorismo criativo, usando o cupom podcast, tá? Paulo vai colocar o link aqui embaixo, vocês podem acessar e escrever ali na aba cupom a palavra podcast. E aí vocês conseguem os 20% de desconto.